Será que você conhece o suficiente sobre linguagem neutra a ponto de conseguir atuar bem como RH no assunto? Sobretudo quando surgem aquelas questões, debates acalorados em relação ao assunto, a quem defende, quem não defende. Bom, esse problema acabou porque no Gestão de Pessoas dessa semana, o programa semanal de entrevistas sobre os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento, divulgado toda quinta às 19 horas, no YouTube, em mais de 10 plataformas de podcast, você vai saber tudo o que vocês precisam saber sobre linguagem neutra, e para isso nós temos a honra aqui de receber Pri Bertucci, CEO da Diversity Box, consultoria, uma das pessoas mais importantes do país na pesquisa de diversidade e participante da criação do sistema ILE, mais conhecido como Linguagem Neutra da Língua Portuguesa. Então, se vocês querem saber tudo sobre o assunto, fiquem aí até o final, que o episódio está imperdível. Muito bem. Antes de entrar no assunto de hoje, o Gestão de Pessoas chega até vocês com oferecimento da The Forces Company, holding de empresas de recrutamento e seleção, conhecida no país por ter um dos melhores níveis de atendimento do setor, e conta com o apoio do time de pessoas do Grupo Tigre, uma das empresas referência nacional em RH, ganhadora de vários prêmios de RH no Brasil. Importante mencionar também que a edição 2024 da famosa pesquisa de cargos e salários de vendas e marketing produzida pela ForSales, consultoria de Executive Search do grupo, The ForSales Company, está disponível já para download totalmente gratuito, e esse ano são mais de 460 cargos de vendas e marketing que tiveram o range salarial mapeado. Então, se você é de RH e está precisando ter um panorama de salários do seu segmento em relação a vendas e marketing, baixa lá que está super interessante. Link para download na descrição. Agora sim, queria dar muitíssimo boas-vindas a você, Pri. Como é que você está? Olá, Rodrigo. Olá, Patrícia. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Estou ótimo, super animado para a gente ter esse papo aqui hoje, tão necessário, eu acho, para o letramento dos RHs, né? É verdade. E você, Paty, como é que você está? Tudo bem? Estou super bem também, muito feliz de estar aqui com o Pri, com você, Rodrigo, mais uma vez, super obrigado. Vai ser um ótimo dia aqui. Sem dúvida, sem dúvida. Eu fico muito feliz da gente estar trazendo esse assunto, porque é muito feio, né, quando você assume uma posição sem conhecer o assunto, né? Um ato de não empatia, né? Então acho que o fato da gente estar proporcionando um conteúdo que esclarece o assunto me deixa muito feliz. Então... E eu acho que é legal só trazer que a gente está aqui numa posição muito de aprendiz desse tema. Acho que isso é extremamente importante. Quando você se coloca nessa posição de aprendiz, isso me ajuda a entender sem antes criticar. Então vamos entender. Acho que o nosso objetivo hoje aqui é que as pessoas possam entender o que está acontecendo e aí depois tirar suas conclusões. Excelente. Acho que é um pouco isso, né? Excelente. Muito bom. Pri, para começar, conta um pouco mais sobre você e sobre a tua experiência com o tema da linguagem neutra, para dar um contexto assim de onde surge, né, a criação da linguagem neutra, a tua participação no assunto. Legal, Rodrigo. Vamos então começar pelo começo, né? Acho sempre importante a gente contextualizar isso e também esse timeline, né? Porque a gente tem uma linha do tempo aqui importante que fala um pouco desse movimento de forma global e como ele acontece no Brasil. Então, eu tive a oportunidade de estar exatamente ali no núcleo, né, do local onde surge, né, essa conversa sobre não binariedade, sobre queer ou gender queer, né, como a gente fala, bem no comecinho. Foi ali em 2008, 2009. Eu estava exatamente em São Francisco, na Califórnia, estava morando lá. Passei 12 anos ali, né, na Bay Area, que a gente chama, em Berkeley, Oakland e São Francisco, onde esse assunto começa a emergir com muita força, né? A teoria queer era um assunto que começava também a ser falado mais, mas de qualquer forma, havia já antes dessa teoria acadêmica uma comunidade queer e uma cultura queer muito enraizada na cidade. Lembrando que São Francisco foi o berço da Revolução Sexual, né, Harvey Milk,
Black Panthers e uma série de outras revoluções que fazem daquele lugar um lugar único no planeta mesmo. Então, pensamento crítico de gênero fazia parte da minha vida, das pessoas que eu convivia, e foi ali que eu entendi quem eu era realmente. Na verdade, eu acho que eu já tinha algum entendimento, mas eu não tinha palavras para falar quem eu realmente era, porque não havia no vocabulário na língua portuguesa essa discussão. Então, entender a não binariedade e o que é queer ou queerness, né, foi onde eu falei: "Meu Deus, é isso que eu sou", né, eu passei a vida inteira tentando entender: "Será que eu sou homem? Será que eu sou mulher?", mas eu não encaixo nessa ideia de mulher, não me encaixo nessa ideia de homem. E quando eu entendo, né, a não binariedade, eu me encaixo, né, e me sinto super contemplada com essa questão, e ela vai para vários níveis, né, psicológicos, espirituais, ancestrais, né, sociológicos, entender a nossa ancestralidade, né. Eu acho que o que mais me pegou é entender a ancestralidade ligada à não binariedade, né, porque tem a ver com, as nações indígenas que viveram em todo o planeta, porque isso já existia naquela época, e é uma coisa que as pessoas não falam. Então acho que foi isso que me tocou muito profundamente, e eu comecei a me debruçar nessa pesquisa, né, antropológica, filosófica, psicológica, linguística, e foi quando, depois que eu me identifico, venho para o Brasil e eu percebo que não há como explicar o que eu tinha me tornado na minha identidade política no Brasil, porque não havia, para você ter uma ideia, 15 anos atrás não tinha nem homem trans ainda no Brasil. Ou se tinha, não era aparente na mídia. A gente não tinha ainda YouTube do jeito que é, a gente não tinha Instagram, nenhuma dessas redes sociais, a gente tinha essa conversa acontecendo. Então foi como abrir uma trilha numa mata fechada, eu diria, né. Então eu comecei ali a abrir espaço para começar a dialogar, falar: "Mas como é que é sempre", as pessoas me referiam, né, vamos dizer assim, a minha família ou pessoas próximas, amigos, quando eu vinha de São Francisco para o Brasil, me chamavam de ela. E eu tinha justamente essa história: "Olha, deixa eu te explicar, agora eu me identifico assim, esse movimento, eu não sei ainda que pronome você usa em português, porque não existe". Aí todo mundo: "Mas como não existe? Nossa, eu nunca pensei nisso, mas faz sentido". E aí foi essa pesquisa de falar: "Mas como é que ficaria em português então?", né. Depois de alguns anos indo e voltando, eu falei: "Gente, precisamos achar uma solução para a língua portuguesa, porque não é possível, todas as vezes é tão complexo, porque como é que eu vou explicar algo que não existe na palavra, não tem língua, não tem linguagem?". Então foi quando eu, com a Andréa Zanella, uma psicóloga social, amiga, a gente se debruçou, ela também, tem um conhecimento linguístico aprofundado, e começamos a pesquisar a internet, então não havia nem espanhol ainda, né, a sugestão de usar o X ou arroba naquela época, ainda não tinha essa conversa, mas a gente viu que dentro da língua portuguesa faria sentido, dentro de todas as vogais que a gente tem, usar o "e", né, e aí seguindo justamente o latim, que o pronome já existia, o ilude, né, já existia, começa com I, L, L, U, D, e aí a gente seguiu essa base para criar a linguagem. Perdão, Pri, o ilude é a premissa do sistema de língua portuguesa que abordava na época a linguagem neutra, é isso? Do latim, né? Do latim, perdão. Isso. Do latim. Do latim, o ilude era o pronome neutro no latim, ele já existia, mas ele era usado para coisas, objetos, era que nem o it em inglês. E eu comecei a pesquisar, né, as línguas diferentes. Em chinês, por exemplo, você não tem pronomes de gênero, você tem apenas um, e ele serve para todas as pessoas, o que eu acho genial, né, a gente tem muito Genial mesmo. a aprender com outras línguas e como se pensa gênero, e o que está atrelado a essa ideia de gênero na língua e como isso se desdobra na nossa organização social. Enfim, um pouco dessa história foi isso, eu fui para São Francisco, voltei para o Brasil e falei: "Eu preciso criar um sistema", e foi muito particular, assim, eu preciso para mim, eu preciso me dar nome. Só que isso começa a virar realmente algo muito maior. Ao mesmo tempo eu estava começando o Instituto Sexbox, que faz 15 anos esse ano, então esse marco, né, esses 15 anos de pesquisa e projeto,
E é através do Instituto Sexbox que a gente começa a promover discussões em universidades, na PUC, na USP, abrir conversas para começar a levar isso para um outro lugar mesmo de pesquisa, e aí a coisa realmente, né, toma corpo e espalha para o Brasil todo e vira o que virou hoje, até o governo começar a usar, né, no começo do ano passado. Muito legal isso. Primeiro, Pri, parabéns aí pela coragem, que a gente sabe que não é fácil, e aí quando a gente olha para um movimento de empatia e inclusão, você começa a entender um pouco melhor esse movimento, né? Eu também estou muito numa fase de aprendiz aqui, algumas vezes Pri me fez mentoria para eu poder entender, estou estudando aqui o dossiê de linguagem neutra para eu poder ter um lugar melhor para poder falar sobre isso. Pri, queria entender, e aí para que todo mundo também possa, né, desse meio de RH, compreender um pouco melhor, quais são os conceitos básicos que toda a área de RH, né, deveria saber, pelo menos, né? A gente deveria ter um lugar mínimo aqui. Então, o que é comunicação inclusiva? O que é linguagem inclusiva? Né, assim, o que eu devo saber, né? Eu tô entrando agora na área de RH e aí eu tô com vários profissionais que podem querer, né, ser chamados aí com a linguagem neutra. O que eu faço numa situação como essa, né? Os conceitos básicos para a gente não passar vergonha, né? E até, na verdade, para eu conseguir incluir essas pessoas. Isso, acho que esse é o grande ponto aqui, né? Então, o que eu, enquanto RH, devo minimamente saber? Patrícia, é ótima essa pergunta, porque a gente vai para uma ação prática já, né? Dessa ideia que parece tão abstrata, tão confusa, as pessoas ficam tão perdidas. E aí, eu acho que vale fazer de novo, uma colocação para falar desse tempo que a gente está vivendo. As pessoas estão aprendendo, né, hoje com vídeos de 1 minuto na internet. E isso tem sido um problema, porque se você quer aprender 1 minuto, você primeiro não vai se aprofundar, e geralmente quem está falando para você não é a fonte, ou muitas vezes a pessoa nem pesquisou a fonte. Então a gente gera um telefone sem fio de desinformação, porque as pessoas têm até preguiça, eu imagino, muita gente tem preguiça de ir atrás da fonte, ou nem lê o artigo, ou só repassa. Então, acho que esse é o primeiro problema. E aí, responsabilizando a mídia e jornalistas que não têm feito o trabalho de pesquisa de base para falar do assunto. Então, fazem matérias totalmente trocando esses termos, confusas, matérias confusas, trocando esses termos, e aí influencers também vão buscar nessa fonte, e aí vira esse telefone sem fio, ou o que eu chamo de torre de Babel da diversidade, porque realmente cada um fala uma coisa e a gente não tem um consenso. O que acontece? Há uma confusão entre o termo comunicação inclusiva e linguagem inclusiva. Eles são muito parecidos, e é natural que haja uma confusão, mas é por isso que é importante buscar na fonte e entender a diferença. Então vamos lá. Quando eu falo comunicação inclusiva, estou falando desse guarda-chuva maior, onde a gente está percebendo, né, primeiro na nossa história enquanto civilização, que há um privilégio de alguns grupos em detrimento de outros na sociedade. Tem pessoas que têm mais acesso a escolas, a, enfim, né, recursos, têm mais acesso à oportunidade de trabalho do que outros grupos. E isso, naturalmente, né, acaba excluindo, vamos dizer assim, uma série de pessoas, né? E a linguagem passa por isso, porque a linguagem foi construída percebendo esses grupos como inferiores, né? Então, quando a gente fala de comunicação inclusiva, eu estou falando de todos esses grupos minorizados socialmente. Então, mulheres, pessoas pretas, pessoas LGBTQIAP+, pessoas com deficiência, né? Pessoas indígenas. Então, a ideia da comunicação inclusiva é levar em consideração esses vícios de linguagem, certo? Para a gente adaptar. Um exemplo, denegrir. É uma palavra que a gente não está usando mais, porque a gente entendeu que tem um cunho racista, né? Porque falar mal de alguém está conectado a uma questão de cor, né? E como essa cor impacta a percepção de que algo ruim seria algo negro.
né? Então, a gente começa a desconstruir as palavras. A mesma coisa, né? Sei lá, até anos 80 a gente falava programa de índio, né? Talvez a gente ainda fala, mas o que significa falar programa de índio? Significa que é uma coisa ruim? Por que que o indígena está ligado a algo ruim? Vamos repensar isso, né? A nossa ancestralidade, né? Então, a comunicação inclusiva é esse guarda-chuva todo. A linguagem inclusiva, ela está dentro deste guarda-chuva, né? E aí ela tem uma especificidade muito particular, que é você não generalizar no masculino. Masculino gramatical. Então, vamos lá. Você, em vez de falar os diretores, você vai falar as pessoas da diretoria. Em vez de você falar o candidato, você vai falar as pessoas candidatas. Então, você usa muito a palavra as pessoas, né? Você tenta não marcar gênero quando você terminar essa frase, mas você não está mudando a língua portuguesa. Isso é importante dizer. Então, é importante que esse manual da União Europeia, por exemplo, seja lido, adaptado. A gente tem um link que a gente vai dividir aí com esse manual, porque ele já fala dessa língua que pode ser adaptada e que é em detrimento a gente entender que as mulheres também estão sendo colocadas em segunda posição, vamos dizer assim, de hierarquia, se a gente não usa a linguagem inclusiva. E aí, faço uma analogia, linguagem inclusiva, linguagem não sexista. Então, você pode comparar a linguagem inclusiva com a não sexista. Agora, a linguagem neutra é outra coisa. A linguagem neutra, em português, é o que nós fizemos, né, no Brasil há 15 anos atrás. É pensar como é que dá para adaptar o português para ele ter a inclusão de pessoas não binárias, né, e tentar marcar gênero de uma forma neutra, já que o A, né, simboliza gramaticalmente o feminino, o O masculino, o E foi a opção mais lúcida, vamos dizer assim, para a gente não marcar gênero e tentar trazer essa neutralidade, tanto no pronome de gênero, que é o ile, I-L-E, quanto nas palavras. O famoso todes, juntes, amigues, convidades. É assim que a gente faz a aplicação da linguagem neutra ou não binária. Eu acho que essa é uma explicação breve, mas que dá para a gente entender a diferença e as nuances de cada um desses termos. Muito bom, ótimo. E explica um pouco para nós, Pri, o que significam os termos, né? Quer dizer, a gente tem lá o queer, o não binário, quais outros termos existem, e comenta um pouco o que cada um deles representa, para a gente ter um manual básico aqui, né? Um entendimento básico. Acho que esse é bom, isso, legal, muito bom. Muito bom, Rodrigo. Eu acho que essa é uma raiz também de bastante confusão, e eu acho que a gente está bem lost in translation, sabe? Eu acho que a gente pode pensar assim. Primeiro porque há uma confusão, e aí, de novo, eu chamo a Torre de Babel, LGBTQIAP+, porque quando a gente começa a pensar o que é feminino, né? E como isso se traduz, por exemplo, para o inglês? Feminino é feminine. Mas faz um exercício, convido vocês que estão ouvindo o podcast também a fazer o exercício. Assiste os filmes e veja as legendas. Como é que as pessoas estão traduzindo quando escreve feminino? Muitas vezes a pessoa fala female e traduz feminino. Mas a tradução de female não é feminino, é fêmea. Então a gente começa a entrar numa questão muito confusa, que é isso que está aí dentro dessa questão do queer, do não binário. Então vamos lá. Feminino, fêmea e mulher são 3 coisas diferentes. Macho, masculino e homem são 3 coisas diferentes. Mas o que aconteceu? Socialmente as pessoas, né, colapsaram os 3 termos em um e acham que eles têm uma correlação absoluta, né? E essa correlação absoluta se chama cis-heteronormatividade. É você achar que um macho tem que se comportar de maneira masculina e ser homem, né? Ou uma fêmea tem que se comportar de maneira feminina e ser mulher. E é justamente isso que esse queer, né, enquanto conceito, que essa não binaridade enquanto conceito começa a romper, né? Então, a teoria queer, ele traz toda essa bagagem acadêmica de pesquisa, mas existe a vivência também, que eu acho que é muito importante. Então, o que acontece? Chega só no Brasil a teoria queer.
E aí a gente tem um problemão. Porque quando eu falo queer, as pessoas não entendem o que elas ou vão ligar a Judith Butler ou a Paul Preciado, que são as únicas duas referências, me parece, que, né, que chegam às vezes ao Brasil, ou chegam na maioria das pessoas que se interessam por isso. Então, quando chega no Brasil, chega apenas a teoria queer, e aí é o problema. Então, o que é queer? Vamos lá. Queer é uma palavra polissêmica. A primeira coisa que a gente precisa entender. Queer é um adjetivo, queer é um substantivo, queer é um verbo, queer é uma identidade, queer não é uma identidade, queer é uma orientação afetivo-sexual. Então, queer é também um termo guarda-chuva e não é compreendido dessa forma, ainda, infelizmente. Então, a forma que chega no Brasil é a teoria queer e está sendo muito, infelizmente, associado a um homem gay. Então, as pessoas acham que homem gay é queer, por causa daquele seriado até, né? Queer Eye for Straight Guy. Está associado a essa ideia, e não é isso, né? Então, queer, dentro da sigla LGBTQIAP+, né, vale pontuar que nós trouxemos para o Brasil isso também há 15 anos atrás, o Q, o I e o mais, né? E essa discussão foi também provocada porque se não tem nome, não existe, né? Então, o queer, enquanto, vamos dizer, na sigla, né, ele simboliza duas coisas. Uma orientação afetivo-sexual, que é o quê? Para onde vai o meu afeto, o meu coração. Então, ele pode ser comparado com pansexualidade, ok? Então, vamos pensar pansexualidade, que é gostar de todos os gêneros. Seria queer enquanto orientação sexual. Orientação afetivo-sexual, é importante dizer, que a gente coloca o afetivo, porque as pessoas assexuais existem, e tem pessoas que têm uma atração afetiva, não necessariamente sexual. Então, por isso que a gente fala orientação afetivo-sexual. Na sigla também, queer representa a não binariedade, que é o gender queer, né? Então, é uma identidade de gênero, que já é a placa-mãe que está aqui, é como eu me identifico, é para onde vai a minha essência, vamos dizer assim. Então, queer, na sigla, ele já é a representação da não binariedade, né? Então, já existia essa conversa há bastante tempo. Inclusive, eu problematizo essa sigla que estão usando agora com o N no final. Eu sou não binário, não me leve a mal, gente, eu realmente adoro que falem, né, do não binário, quanto mais a gente falar, melhor. Mas, assim, fazendo até uma brincadeira, a Patrícia vai entender, parece o N de narcisismo, Patrícia, já está no quê? Já está no T, porque todo mundo que é não binário é trans, não dá para não ser, e aí eu posso explicar isso. E aí você tem de novo o N, você não colocar, então você tem uma identidade que aparece 3 vezes na sigla, justamente por falta de compreensão, porque tem pessoas que não entendem que o queer é o não binário, e que o trans abarca o não binário e o queer, e colocaram mais uma vez no final. Então, só para a gente entender o quão esses conceitos estão ainda só no começo de serem entendidos, compreendidos e discutidos com mais propriedade. Pri, deixa eu ver se eu entendi aqui. Então, trans é um guarda-chuva maior. E aí eu posso... O não binário e o queer, ele é o mesmo. Ok. Eu acho que... Identidade de gênero. Exatamente. Sim. Legal. Tem pessoas que vão dizer, mas queer não pode ser identidade? Como você está dizendo isso? Porque o queer é a identidade da não identidade, sabe? Fica confuso mesmo. Tem uma palavra em inglês que não tem tradução, que é conundrum. Isso é um conundrum, né? Ele é e não é ao mesmo tempo. Então, eu acho que essa confusão. Mas vamos olhar, em vez de olhar só a teoria, vamos olhar o movimento queer e a cultura queer. As pessoas se identificam dessa forma, e isso precisa ser levado em consideração. Gender queer é uma identidade de gênero não binária, usada bastante, inclusive tem uma série que lançou ontem na Netflix sobre isso, vale a pena, é um stand-up comedy que fala e discute, faz até piada em relação a isso, porque é bastante confuso mesmo. Legal. Eu acho que você está trazendo aqui um ponto que eu gostaria de entender um pouquinho mais, que qual que é o benefício, né? Já que a gente agora entendeu como funciona, qual que é o benefício de aderir à língua neutra para a empresa? Porque no teu dossiê você fala muito de empatia, e eu gosto muito dessa linha de atuação.
porque a gente vem, pelo menos a grande maioria das empresas, já vem trabalhando muito essa equidade de gêneros, quando eu falo, né, de homens e mulheres, mas tem uma empatia maior aqui. Então, qual que é o benefício da gente aderir a essa língua neutra nas empresas? Olha, Patrícia, eu acho que o benefício primeiro é você levar em consideração todas as formas de existência, porque um RH precisa fazer isso como lição de casa, né? Como é que você vai ter uma cultura que fala de equidade, inclusão, pertencimento, se você não reconhece na linguagem que essas pessoas estão aí? Então, o dossiê está aqui. Está aqui também, é um livro, é o texto seminal, né, de como eu cheguei nessa pesquisa, e nele tem muito conteúdo realmente de base para que as pessoas entendam. E aí, eu acho que o segundo benefício é você estar com uma empresa, com uma cultura empresarial que dialogue com esse novo paradigma, né? A gente tem dados aí já mostrando, por exemplo, o Deloitte tem uma pesquisa muito boa que mostra que nos próximos 5 anos, né, 70% da força de trabalho vai ser de pessoas que já levam em consideração todos esses termos, LGBTQIA+, a linguagem neutra, que isso vai ser, inclusive, a diferença para você atrair um talento para a sua companhia, que quer trabalhar num lugar onde ela se sente pertencente, mais só do que ela, mas também a cultura que ela acredita, né, nos direitos humanos, numa evolução, vamos dizer assim, de nós enquanto civilização. E aí, eu acho que a pergunta que a gente pode fazer, por que será que as pessoas são contra, né? Por que há essa rixa de, mas não tem benefício nenhum a empresa usar? Vamos olhar isso com mais profundidade, porque qual empresa acha que é interessante você não incluir um grupo de pessoas? Acho que nenhuma. Na prática, a gente não quer isso, né? A linguagem neutra, primeiro, ela não exclui ninguém, ela não exclui as mulheres, ela não exclui os homens, não é sobre excluir ninguém. A verdade é sobre incluir pessoas trans não binárias. O porquê há uma confusão em relação a isso? Alguém é contra incluir pessoas, né? Por que você seria contra todas as pessoas terem os mesmos direitos de acesso, a serem tratadas como iguais, né, na nossa humanidade? Porque enquanto humanidade, sim, né, temos um corpo muito parecido, com um sistema muito parecido, que atende às leis da física e da ciência, né? Então, todos esses corpos precisam pertencer no ambiente de trabalho. Então, imagina que um corpo, num lugar que não é acolhedor, ele não tem direito nem a usar um banheiro, muitas vezes, né? Você tem uma pessoa que não é reconhecida na sua essência, porque aquela cultura organizacional não está preparada, né? Mas está na hora de estar preparada, porque já tem conteúdo disponível. Então, é um lugar um pouco, eu vou chamar a atenção dos RHs, um pouco de preguiça mesmo de fazer o trabalho. E aí, medo porque não tem informação, não sustenta que isso é uma mudança, primeiro que é global, está acontecendo no mundo inteiro, e eu acho que tem uma parte da civilização, vamos dizer assim, que não quer que isso aconteça. Aí você vê essas proibições, proibiu em tal país, aí descobre que é inconstitucional, aí descobriu que proibiu em tal lugar, aí é inconstitucional. Então, essas leis, elas vão ficar oscilando muito tempo, até que haja um consenso, porque o uso é soberano, né, Patrícia e Rodrigo, assim, o uso dessa linguagem é soberano. Uma hora vai mudar. Se a gente pensar na evolução da linguagem, a gente não falava voz me ser. Não fala mais. Isso mudou. E Pri, eu gosto muito de analisar as coisas na perspectiva de ângulos, né? Eu acho que para você construir um raciocínio é sempre importante partir da premissa que você vê o assunto do seu ângulo e que há ângulos adicionais ali e os ângulos que se complementam, que formam uma visão completa da peça que está no meio ali, né? E aí eu queria que você trouxesse o teu ângulo em relação a por que as pessoas têm tanta resistência em relação a esse assunto, porque
é uma coisa quase patológica, assim, né? O nível de emoção que o negócio traz para várias pessoas. E aí eu queria que você desse um ponto de vista teu em relação a isso, né? O que você vê que gera essa reação tão forte das pessoas, né? De algumas pessoas, né? De algumas pessoas. Muito legal, Rodrigo, você perguntar sobre ângulos, porque na verdade tudo isso que eu estou falando é um ponto de vista, desde o começo, né? Essa não é a verdade absoluta, mas é a minha pesquisa, é de onde eu estou partindo. E assim, é pegar ou largar. Talvez seja para você, talvez esteja ressonância com você, talvez nesse momento não esteja ressonância com você. E tudo bem, talvez um dia esteja, talvez um dia não esteja. Mas você não precisa cancelar, destruir. E se você quiser e tiver o impulso de cancelar e destruir, aí é sobre você. Aí você tem que fazer um trabalho interior de descobrir o porquê isso está acontecendo. Agora, eu acho que tudo que é novo primeiro cria estranhamento, Rodrigo. Sempre que algo novo aparece é um pouco disruptivo, vamos dizer assim, nas bases das nossas certezas, né? Porque a certeza é uma defesa, acima de tudo, né? Ter certeza que a língua portuguesa precisa ter a norma culta e ser usada assim, ela é uma forma de defesa, né? Por que a gente não pode olhar isso e reformatar? E perceber que a língua, ela foi criada, primeiro, né? Eu trago bastante isso no conteúdo. Ela foi criada de forma arbitrária, a questão do masculino ser o que domina a língua. Então, as pessoas não sabem que foi decidido por um homem, eu chamo do senhor Claude, eu tenho isso no livro também, bastante conteúdo, ele disse o seguinte, isso foi há séculos atrás, eu estou falando de uma coisa assim que aconteceu em 1930. A gente percebe o quão enviesado era naquela época e está sendo mantido hoje. Ele disse o seguinte: todas as vezes que o masculino e o feminino se encontrarem em uma frase, como que vai fazer para falar desses dois? E aí a resposta dele é: o masculino, sendo mais nobre, deve predominar em relação ao feminino. E a escolha desse linguista foi essa formação para convencer que assim seria essa norma culta. Mas ninguém questionou isso até hoje, o porquê. Então, eu acho que primeiro é questionar essas informações. A gente não tem essa informação, infelizmente, divulgada na mídia, e parabéns por fazer um podcast sobre esse tema, que eu acho que as pessoas têm realmente que ter essa noção dessas pesquisas. Agora, eu acho que o que assusta também é a desinformação, né? Tem pessoas que causam um alarde muito grande porque acham que a gente quer destruir alguma coisa, né? Que a ideia da linguagem é destruir a língua portuguesa, ou destruir o homem, ou destruir o masculino, né? Tem feministas que até acham que é destruir o feminino, e não é sobre nada disso, né? São equívocos. Na verdade, a gente quer incluir todo mundo. Justamente nessa fase de adaptação, a gente fala boa tarde a todos, todas e todes. Vamos incluir todo mundo. O todes já abarcaria tudo. Se você for pensar na lógica, até na língua inglesa, como é usado em outras línguas, funcionaria. Mas por esse momento ainda de adaptação, a gente coloca todas, todos e todos. Assim, todo mundo está sendo contemplado e não vai ficar, mas não falou do meu gênero, né? Então, acho que é importante pontuar isso. Agora, tem uma questão que eu acho que é política e um pouco problemática de a gente pensar o porquê que os governos estão perdendo tanto tempo criando lei para cancelar isso. Se é uma bobagem, como é falado, uma bobagem de adolescentes na internet, o porquê que o presidente da Argentina resolveu fazer isso? Por que o presidente da França resolveu fazer isso? Ao mesmo tempo que é oficialmente colocado no dicionário francês já a linguagem neutra e os pronomes neutros, de repente isso acontece, aí vem um presidente que vai querer cancelar. Por que será isso, gente? Vamos parar para pensar, vamos num nível um pouco mais profundo. Não é só o uso gramatical da linguagem, ou porque ela não é reconhecida, né? O que a gente precisa, e o que eu acho mais interessante da pesquisa, é que a questão gramatical, ela é só a pontinha do iceberg. O que está abaixo é a gente começar a criar linguagem na civilização para falar de algo que está para além das polaridades. Preto, branco, direita, esquerda, homem, mulher.
O que acontece se a gente começar a integrar essas polaridades enquanto civilização? E a gente não vai poder fazer isso enquanto a gente não tiver uma linguagem que dê nome a isso, né? Então, o que eu digo é, se a gente muda a forma de falar, a gente vai mudar a forma de pensar, consequentemente mudar a forma de agir. E aí sim eu vou ter um impacto muito profundo, né, na sociedade, que ainda a gente nem vislumbra o que pode ser. Você sabe, Rodrigo, que eu fiz um exercício com a minha equipe com relação a privilégios. Eu e Pri, a gente viajou para um outro trabalho junto e eu tinha feito esse mesmo exercício lá e eu fiz com a minha equipe. Porque quando você começa a entender quem você é no mundo, a sua formação, o que você fez, a sua história, você talvez subentende que o outro tem o mesmo privilégio que você. Então tá tudo certo. Aí nesse exercício, você começa a fazer algumas perguntas, né? E tá todo mundo numa mesma linha aqui. Bem bacana se os RHs puderem, pelo menos para si, fazer esse exercício, né? Tá todo mundo junto aqui numa mesma linha. Eu vou fazendo algumas perguntas do tipo, você já foi discriminado quando entrou no aeroporto? Se sim, dá um passo para trás, se não, dá um passo para frente. E várias destas perguntas. Quando você termina o exercício, e quem tem mais privilégio, no sentido da tua história mesmo, tá lá na frente. E quem não tem, tá lá atrás. E aí, se a gente dá um pause, né, congela a imagem e fala, bom, a partir de agora, eu tô aqui na frente, o outro tá lá atrás. A gente vai começar a corrida da carreira. Vamos pegar só um pedacinho aqui do processo. Vamos começar a corrida da carreira, mas o cara tá 10 passos atrás. Não é justo. E esse é o grande ponto. E quando a gente olha essa distribuição, na minha equipe especificamente, todos os homens estavam lá na frente, muitas mulheres estavam atrás e pessoas, principalmente, né, negras, trans ou com, né, enfim, estavam muito mais atrás. E aí a gente começa a entender um pouquinho este lugar que a gente está discutindo. É um exercício muito simples, mas para mim ele foi tão poderoso para entender essa corrida, sabe? Assim, essa história de como é que eu corro atrás das minhas coisas, como é que... E aí eu entendi que eu acabo tendo um lugar privilegiado por tudo que aconteceu na minha história, mas... Como é que eu ajudo estas pessoas a estarem junto comigo? Então, a minha posição é um pouco nesse sentido, assim, né? Quando eu pensei em Pri para estar aqui, como é que a gente expande a mente das pessoas para aprender mais sobre isso? Eu não estou dizendo se eu aceito, se eu não aceito, não é esse o ponto. Como é que a gente aprende? Porque eu primeiro preciso tornar consciente isso, para depois eu poder tomar uma posição sobre isso. Não sei, faz sentido isso para vocês, gente? Para mim fez total sentido. Absolutamente, Patrícia. Eu acho que esse exercício realmente o RH todo podia fazer. E aí vem essas falas de meritocracia, por exemplo. Exato. Você vai chegar. Tá, mas aí às vezes a pessoa se esforça, ela vai, ela faz, ela fala, ela estuda, ela pode fazer tudo que a outra pessoa fez, mas ela ainda vai continuar atrás, porque uma porta se abre muito mais para essa pessoa branca, cisgênero, heterossexual, sem deficiência, do que para uma pessoa trans, para uma pessoa preta, para uma pessoa com deficiência, por exemplo. E esse, né, é o desafio do RH. É assim que o RH vai ter que entender a diferença, né, de igualdade e equidade. Porque você vai ter que trazer algumas coisas melhores de boas práticas, algumas, e que não há privilégio, aí é que está a confusão. Você vai ter que ajudar essa pessoa que está começando da corrida lá atrás, a pelo menos ter a oportunidade de estar na mesma linha que a outra pessoa, se ela vai concorrer para uma vaga, se ela vai fazer alguma coisa que coloque ela em contraste com esse grupo mais privilegiado. Mas você sabe que eu não tenho tanto a contribuir, né, para esse tema, então eu estou mais assumindo uma posição de perguntar,
Mas eu estava refletindo aqui, enquanto vocês falavam, sobre uma coisa que eu tenho pensado muito nos últimos anos e que me fez sair de rede social já há uns 7, 8 anos. Rede social que não seja o LinkedIn, porque eu preciso ter LinkedIn, né? Então só tenho o LinkedIn e o WhatsApp. Que é a necessidade que a gente tem hoje, em função de rede social, de construção de uma personalidade fixa e defesa daquela personalidade. E foi exatamente isso que me fez sair do Instagram, por exemplo. Eu nem entrei no Instagram, eu fiquei no Facebook, né? Tipo, eu fiquei... Quando migrou pro Instagram, eu não migrei e tal. Porque eu acho que, para mim, né, e não estou falando que para todo mundo seja assim, mas eu acho que tem um pouco a ver totalmente a ver com o que a gente está conversando aqui. Para mim era um processo tóxico de você precisar alimentar pontos de vista, alimentar a tua personalidade e ver tua personalidade como algo rígido. Uhum. Então, sabe, você é uma pessoa dessa forma, que tem esses hobbies, que tem esse pensamento, que segue isso e não segue aquilo, que tal. E eu acho que o ser humano é muito mais do que isso, né? Eu acho que a gente é um processo evolutivo, de construção, né? E talvez a gente viva num mundo de superexposição, que é esse mundo que eu fugi dele, né? Eu preferi não estar no mundo da superexposição, apesar de ter 2 podcasts, mas é puramente científico o meu trabalho aqui. Mas eu acho que isso também atrapalha um pouco, né? E lateralmente a isso você tem a questão da empatia, né? Que eu acho que é um processo de evolução do caráter do humano, né? Porque a gente tem um pouco de uma falta de empatia na base dessa resistência a esses temas, às perspectivas dos outros, né? Porque se você não dá nem espaço para entender o ponto de vista do outro, você não está enxergando o outro, né? Então acho que minhas contribuições seriam essas duas, né? O quanto que a gente talvez esteja defendendo a nossa personalidade e daí precisa atacar do outro, né? Porque você está super sólido na tua personalidade, então você não enxerga o outro. E no segundo ponto, a questão da empatia, né? O quanto que a gente olha para o outro como indivíduo, né? E não como alguém que é diferente da gente. Não, a pessoa não é diferente de você, ela é outra pessoa. Exatamente. Então... E que tem a ver com respeito aqui, né? Eu acho que essa é a grande palavra. Pri, deixa eu te fazer uma pergunta que... continuando aí a nossa base prática, né? Você comentou um tempinho atrás essa questão de vocês entenderam que o ideal seria usar o Willy, e aí muitas vezes a gente percebe na mídia o arroba e o X. Em vez de eu colocar o E, eu coloco o arroba e o X. Posso fazer isso? Ótima pergunta, e eu vou linkar para responder ela com o que o Rodrigo acabou de dizer. Perfeito. Eu acho que essa cristalização das identidades é um problema, mas é um problema para dentro do movimento LGBT, para dentro do movimento trans e não binário também. É um problema para todo mundo. E aí não tem como falar disso se a gente não falar, né, dessas dinâmicas de poder, da psicologia das massas, do biopoder e da biopolítica. Esses pontos precisam ser entendidos por qualquer RH, se você vai trabalhar com diversidade. E aí, essa questão dos pronomes, ela começa a entrar nessa discussão porque as pessoas se apegam a uma ideia, primeiramente, né? Elas se apegam a uma identidade fixa, né? E aí, elas querem que todas as outras pessoas se encaixem nesse bloco monolítico de, então, se você é trans, você tem que ser assim. Se você é não binário, você tem que ser assado. E aí você está trocando uma caixa pela outra. Então eu sou crítico da minha própria comunidade, vamos dizer assim, do meu próprio movimento, né? E crio bastante discussão em relação a isso, porque essa questão dos pronomes acaba passando por aí, né? Então tem gente que tem muita opinião na internet hoje, mas tem a opinião, né? Mas vamos então abrir a caixinha do arroba, do X no final, do I, do E e do U, né? Então, vamos começar a dizer que o X, o arroba, não funcionam por vários motivos. Não só pela questão de pessoas com deficiência visual ou baixa visão que precisam de assistências de voz, né?
essas palavras que estão com X ou com arroba, dependendo do software que você usa, ou vai ser, essa palavra vai ser pulada, né? Ou ela vai ser soletrada. Agora imagina essa pessoa com deficiência visual, precisa de um livro, precisa ler um artigo, e ele é todo, né, falado dessa forma. É muito difícil, né? A gente não está sendo realmente inclusivo e pensando nisso. Há uma discussão de pessoas disléxicas, aí eu preciso dizer, gente, eu sou co-criador dessa linguagem, eu sou uma pessoa altamente disléxica, tá? Então, assim, acho que essa não é uma questão. E aí vamos problematizar, porque ninguém nunca falou de pessoas disléxicas, isso nunca foi uma questão. Agora a defesa das pessoas disléxicas estão aparecendo porque a gente está usando a linguagem neutra. Vamos ser críticos sobre essa questão. E a outra questão é que a tecnologia, né, se a gente vai incluir essa linguagem neste novo mundo tecnológico, inteligência artificial, né, criar scripts, criar toda essa parte de user experience, o X e o arroba não vão funcionar. Absolutamente vai dar um problema, a ferramenta não vai conseguir adaptar. E a gente tem um capítulo inteiro no dossiê que está trazendo esse assunto. Convido as pessoas também para ouvir e assistir os vídeos que a gente tem no diversitybox.com, que conta todo esse trâmite em relação à tecnologia, como é que a gente vai adaptar de uma forma coesa. E aí a gente tem também pessoas que inventaram outros pronomes depois, né, de toda essa pesquisa. Elas fingiram que não tinha nenhuma pesquisa e vão começar do zero, sem base, e colocaram, por exemplo, o I no final. Não funciona, a gente já percebeu. E também o U, né? E aí eu vou problematizar o U, porque o U tem som de O. O O, gramaticalmente, é o masculino, né? Então, por exemplo, tem gente que fala amigo, convidado. A hora que você está falando realmente, como é que a gente fala? Convidado? Amigo? Não dá para sentir foneticamente se é um O, se é um O, mas o som, né? A fonética, ela é masculina, então ela não funciona enquanto sistema elo, que é o que o pessoal está usando por aí. Agora, tem o pessoal do sistema elo que diz que o sistema elo é o sistema ILE, e aí confusão na internet que a gente mais tem. E aí usa-se um pronome que termina com U, mas usa o sistema ILE que termina com E nas palavras. Então, assim, é para deixar as pessoas confusas. O RH, então, imagina como é que fica. Tá bem fácil a minha vida, pessoal. Obrigada. É isso. Tentando ter discernimento, né? Mas é por isso que as pesquisas estão aí. Então, essas outras letras, elas são tentativas de ser inclusive, mas realmente a gente já pesquisou, inclusive com linguistas em Bolonha, que entendem essa matemática da língua, para fazer essa soma de palavras e entender o que funciona melhor. Então, a gente viu nessas pesquisas que o E é a melhor solução mesmo, tanto para o pronome, quanto na flexão gramatical, né, de cada palavra. E aí, convenhamos, né, escrever palavras com final com arroba e com X, gente, não dá, é muito difícil, não dá nem para pronunciar isso, né. Pri, para a gente encerrar, eu queria que você comentasse um pouco sobre o panorama da linguagem neutra ao redor do mundo. Quer dizer, quais países já tiveram êxito nessa implementação e como que você está vendo esse assunto avançar ou não avançar no Brasil? Só para a gente ter um panorama geral mais de movimento do assunto globalmente e localmente, né? Muito bom. Globalmente, a gente vê, por exemplo, né, os Estados Unidos, onde essa conversa realmente ali toma forma, toma corpo, onde eu estava em São Francisco, muita coisa sai dali, né, dessa comunidade queer. Nos Estados Unidos, a gente já vê sendo a palavra mais procurada, por exemplo, em vários mecanismos de busca, né, você tem Google Trends, e você tem, na verdade, um pronome que ele já existe na língua, que é o they and them, que é o mais usado, e você também tem o ze and zer, que é uma segunda opção. Então, esses pronomes ganham muito destaque de 2013 para cá, como sendo os mais usados, e muita gente querendo entender o que é isso e como é que funciona. Na França, a gente teve já a inclusão realmente no dicionário oficial, a gente tem o pronome neutro, a linguagem neutra sendo usada, mas é muito difícil a gente manter as atualizações, Rodrigo, eu vou te dizer, porque
a gente vence uma etapa, e aí vem alguém, proíbe e volta 3 casas. Aí a gente avança 5 casas e vem alguma lei, alguma sanção, alguma coisa e volta. Então, ainda está muito esse movimento sanfona, eu vou dizer. No Brasil, né, eu tive a oportunidade de treinar todo o Ministério dos Direitos Humanos, a parte de comunicação, no começo, né, do mandato ano passado. A gente levou o dossiê, entregou para o ministro dos Direitos Humanos, Silva Almeida, teve uma conversa ali com toda a equipe, para que, primeiro, internamente seja entendido, né, e aí a gente está com o desejo de preparar um manual interno para que isso seja usado, né, e para que isso seja entendido como a gente vai comunicar à sociedade para uso. Então, ainda está nesse processo. Agora, de novo, quanto mais a gente avança, quanto mais a oposição vê que esse assunto é algo importante, mais resistência a gente vê. Então, sai na mídia alguma coisa, alguém tenta proibir, alguém tenta lançar um projeto de lei que proíba, que não possa. E aí eu vou fazer uma crítica à própria comunidade, vamos dizer assim, não binária, que usa linguagem neutra. Porque por falta realmente de se aprofundar no estudo, saber de onde veio, como começou, tem gente que está usando, aí eu vou entregar a minha idade aqui, né? A língua do P, lembra? Então, tem gente que está usando a linguagem neutra dessa forma, que aí, em vez de falar carro, está falando carre. Em vez de falar cadeira, está falando cadeire. Mas espera aí, gente, isso é linguagem neutra? Não, isso não é linguagem neutra. Por quê? A linguagem neutra, ela é, primeiro, nominal, ela é para incluir pessoas não binárias, primeira coisa. E a outra coisa é que você só usa para palavras que você flexiona gramaticalmente ou no feminino ou no masculino. Então, você não fala carra, você fala carro. Então, você não vai falar carre. Você não fala cadeiro. Então, você não vai falar cadeire, né? Só que há uma parte da comunidade que não entendeu isso, ou que não quer entender, e sai por aí dizendo entrene carré sem entene caderê. Meu Deus, é muito linguagem do P isso mesmo. Entendeu? E aí chega isso na empresa, chega isso na instituição, chega isso no governo, e a gente vira piada. Vira piada para uma comunidade que não quer se responsabilizar por que está passando como telefone sem fio, né? Então, esse problema também, acaba sendo a própria comunidade não entendendo como é que usa e como é que aplica e disseminando algo que está sendo contra a nossa própria causa. Entendi. Eu acho que é um problema de todas as áreas, né, esse movimento pendular da política global, né, porque está muito forte, está muito no extrema-direita, extrema-esquerda, ou fica alternando, né, poder de uma forma aguda, e aí você cria aprova, daí desaprova, aprova, desaprova, enfim, parece que nada consegue avançar com consistência, né. Muito bem, Pri, queria te agradecer muito pelo teu tempo aqui com a gente. É muito importante a gente trazer temas como esse. Acho que criar consciência, né? Pensar sobre, né? Porque a gente não pode adotar esse hábito que a gente tem de sair automaticamente concluindo as coisas com base num post de WhatsApp, numa mensagem, Acho que a gente precisa, como pessoa, né? Quando afeta os outros, é importante a gente ter profundidade antes de emitir opinião, porque senão você tá indo contra o sentimento alheio, né? Então é importante a gente ter essa profundidade. Então eu fico muito feliz de trazer esse conteúdo para aprofundar nosso entendimento a respeito e nos melhorar como seres humanos, né? A gente aprender mais, ser mais coerente, mais empático, que eu acho que é para isso que a gente está no mundo, na minha opinião. Então, muito obrigado, Pri, obrigado, Paty. Caso você tenha gostado do conteúdo, deixa seu like, comenta e compartilha com quem pode estar precisando entender mais desse assunto. Nos vemos no próximo Gestão de Pessoas. Um abraço e até lá.